Vou dar continuidade à introdução da aula de ontem, né? Ver se a gente consegue andar um pouquinho mais em relação ao capítulo 3, tá bom? Só pegar aqui a frequência de vocês rapidinho. Vamos lá, né, gente? Ó, então, pessoal, a gente vai continuar a ideia das definições em relação à linguagem matemática, linguagem corrente, certo? A gente vai escrever mais outras observações aqui para auxiliar vocês na hora que vocês forem resolver as questõezinhas do livro, certo? Então, aquela tabela de ontem, certo? Vocês só continuem embaixo, né? A primeira coluna, eu coloquei, na primeira coluna, isso aqui não precisa colocar não, mas na primeira coluna eu coloquei linguagem matemática, certo? E na segunda coluna, eu coloquei linguagem corrente, língua portuguesa, tá certo? Então, eu posso ter a seguinte expressão. Oi. Ok? Alguma pergunta? Então, vamos lá. Desliga só o áudio para mim aí, para não atrapalhar, que às vezes eu penso que é alguma pergunta. Pronto, vou lá, hein? Ó, se eu tiver uma sentença matemática, se eu tiver uma sentença matemática assim, ó, tiver uma sentença matemática assim, vou colocar essa letra mesmo, A mais B elevado ao quadrado, certo? Eu tenho A mais B elevado ao quadrado.
Isso aqui é a maneira de escrever matematicamente. Tá? Mas como que seria na linguagem corrente? Vocês iam escrever assim, ó. Isso aqui vocês colocariam o seguinte, o quadrado da soma. Quadrado da soma. Certo? Eu tenho dois números que eu não sei quais são. Eu chamei de A e B. Só que eu estou somando eles dois e estou elevando ao quadrado. Tá certo? Então, a leitura dele aqui é de fora para dentro, né? O quadrado, que é elevado a 2, a gente chama de quadrado, de A mais B. Certo? Quadrado da soma. Você pode até colocar quadrado da soma de A e B. Se você quiser completar, certo? Quadrado da soma de A e B. Tudo bem? Ou só o quadrado da soma. Agora, se eu tivesse assim, ó. A ao quadrado mais B ao quadrado. Eu tenho A elevado a 2 mais B elevado a 2. Isso aqui é totalmente diferente disso aqui de cima. Tá certo? Então, esse aqui, vocês vão escrever que é a soma dos dois quadrados. A soma dos quadrados. Presta bem atenção que aqui é o quadrado da soma e aqui é a soma dos quadrados. Tá certo? Por quê, ó? Professor, Oi. o senhor vai colocar isso no Google Sala de Aula? Não, é bom que vocês estejam acompanhando, já que a gente está fazendo com calma aqui, cada tabelinha dessa aqui, eu não vou colocar no Google Sala de Aula, não. Tá certo? Tá certo. Boa parte dessa tabelinha aqui, só se vocês não tiverem copiado de ontem. Assim, é só você assistir lá no canal do YouTube, que vai ficar lá também gravado a aula, certo? Tá certo, obrigada. Mas, repito, se vocês não tiverem feito ontem a tabela inteira, não tiver dado tempo, eu posso fazer a tabela e botar lá. Não tem problema nenhum, não. Que fica mais um recurso. Tá certo? Ok? Ó, então, ó, aqui é o quadrado da soma e aqui é a soma dos quadrados. Certo? Então, você tem que tomar bem muito cuidado quando você for mexer com esse tipo de notação, certo? Matemática ou de notação corrente, tá certo? Para não pensar que é a mesma coisa, certo? Aqui você poderia dizer, isso aqui é o quadrado, a soma ao quadrado. Tá certo, é a soma ao quadrado, certo? Mas não é o quadrado da soma. Então você tem que tomar cuidado quando você diz isso. Você dizer que é a soma dos quadrados é totalmente diferente de dizer o quadrado da soma, tá bom? Então aqui é só para a gente essa parte aqui, ontem, foi só algumas notações introdutórias, coisas de sexto ano, certo? Agora não, a gente já está falando aqui a linguagem do capítulo 3 do livro de vocês, tá certo? Vocês vão precisar disso aqui para conseguir, pelo menos, resolver alguma coisa aí do livro, algum exercício. Então, ó, se eu tivesse algo assim, ó, se eu tivesse assim, ó, A mais B elevado a 3, certo? Aí A3 a gente chama o cubo. Então você ia escrever assim, ó, o cubo da soma, certo? Porque o 3 a gente chama de cubo, né? E se eu tivesse assim, a terceira mais B a terceira? Aí você ia escrever a soma dos cubos. Somente isso. Então, só mudou o quê? A palavra quadrado, né? Ó, quadrado que vem de 2. E agora eu substituí a palavra cubo, porque é 3 o expoente, tá bom? Então, repetindo, ó. Aqui é o quadrado da soma. Aqui é a soma dos dois quadrados, a soma dos quadrados. Aqui é o cubo da soma. Aqui é a soma dos dos cubos, tá certo? A soma dos cubos, ok?
Aí vocês terminam aí, tiram o print ou copiam aí. Eu vou precisar de espaço para continuar aqui. Esse daqui no final, eu vou tentar aqui colocar aqui no final. Colocar aqui no final, vou colocar isso aqui, ó. Vou mudar a letra. X mais Y igual a 10. Vou botar essa sentença matemática aqui. Aí eu vou escrever agora a parte corrente. Como é que a gente ia colocar discursiva aqui, a linguagem? A gente ia colocar assim, ó. A soma, não está somando? A soma de dois números, e números são esses, o x e o y. Eu não sei quem é, certo? Então eu chamo de x e y. É a soma de dois números. A soma de dois números, aqui é igual, aqui tem a igualdade, é igual a 10. Pronto. Certo? Ok? A soma, se eu tivesse colocado aqui, por exemplo, um 2, certo? Tivesse colocado um 2, certo? O dobro de um número adicionado a outro número é igual a 10. Percebe que aqui é x e y, então tem dois números diferentes. Então, eu tenho 2x é o dobro de um número, adicionado ou somado a outro número é igual a 10. Poderia construir assim também. Então, aqui a gente já falou do dobro, do triplo, né? Tá bom? Então, eu vou deixar a tabela até aqui. Eu acho que até esse ponto aqui não existe, pode até ser que exista, né? Mas para a gente do sétimo ano, até aqui já dá conta, certo? Esses exemplos que a gente fez. Quais são os exemplos que eu ia pedir para vocês olharem com muita atenção, certo? Esses que eu coloquei aqui, ó, o do quadrado e o do cubo, certo? Aí vocês devem dar uma olhada também naquele, eu coloquei x mais 1, que eu chamei de sucessor de um número, certo? Ali geralmente tem alunos que erram essas questões, devido a não lembrar essa observação. E se eu tenho um x mais 1, que é o sucessor de um número, ou como eu coloquei lá, eu coloquei que ele era o quê? Eu adotei a ideia de sucessor e antecessor, foi? Não, sucessor de um número ou consecutivo de um número, tá bom? Você pode colocar também essa observação lá e geralmente cai em questões, tá bom? Então, se o x mais 1, eu estou falando x mais 1 ou a mais 1, tanto faz, certo? Se a mais 1, vou colocar bem aqui, ó, se a mais 1 é o consecutivo de um número, ele também é o sucessor, certo? Aí se eu colocasse a menos 1, aí seria o antecessor, certo? Antecessor. Essas aqui, observações do quadrado e a do cubo, e essa do a menos 1 e o a mais 1, os que mais caem, os que mais pegam o aluno. Porque se você disser assim, ó, professor, eu posso colocar aqui, ó, um número subtraído uma unidade. Tudo bem, tá correto. Mas só e não vai cair desse jeito na questão. Dificilmente vocês vão achar assim tão claro, entende? Se eu colocasse aqui a mais 1, aí você ia dizer assim, ó, um número somado a 1, tá correto, tá certo. Um número adicionado a 1, tá correto? Tá correto. Todo tipo de leitura que você possa fazer, tá certo. Se for uma questão aberta, você faz da maneira que você quiser, certo? Agora, o que é o improvável é você colocar assim, ó, sucessor de um número. E essa coisa aqui, a mais 1, você pode colocar assim, sucessor de um número. Ou o consecutivo de um número, certo? A leitura pode ser essas também. Então, vai cair assim, tá bom? Vai cair assim. Como A menos 1,
o A menos 1, isso aqui é de ontem que eu coloquei. Esses dois exemplos de ontem são os mais importantes. Os outros você consegue resolver. A menos 1, o aluno nunca vai dizer assim, o antecessor de um número. Não vai. Né? O aluno vai dizer assim, ó, o número subtraindo uma unidade. Tá certo? Tá certo. Só que não vai cair assim nas alternativas, entende? Ok? Então você tem que saber, ó, esse A menos 1, ele pode ser também chamado como um antecessor de um número. Ok? Então tome cuidado nisso. Posso passar, pessoal, aqui essa ideia aqui da linguagem matemática e a linguagem corrente. Tem alguma dúvida aqui? Deixa eu colocar só uma última aqui para vocês. Só mais outro exemplo aqui. Eu tinha colocado aqui, vou colocar aqui, vou colocar bem aqui. Aí vocês vão preenchendo a tabelinha aí embaixo, certo? Ó, vou colocar assim, ó. Olha essa expressão matemática. X sobre 2 mais 2 é igual. Aqui é o mais, viu? Mais 3x. Como é que a gente ia fazer isso aqui na linguagem corrente? Você ia começar daqui, ó. X sobre 2 é um número dividido por 2. Então, é a metade de um número. A metade de um número. O quê? Somado ou acrescido de duas unidades. Acrescido, somado duas unidades. É igual, olha a igualdade, ó. É igual ao quê? Ao seu triplo. Eu ia colocar ao triplo de um número, mas não está correto. Por quê? Porque se fosse y aqui, aí daria certo. Igual ao triplo de um número. Porque esse número aqui era diferente desse. Mas eu vou colocar, é igual ao seu triplo. Ao seu triplo. Por quê? Porque ele disse que é x. Então, esse x aqui, embora eu não tenha feito assim, é o mesmo x, tá certo? Esse x aqui é mesmo isso aqui. Certo? Então, é igual ao seu triplo. Certo? É igual ao seu triplo. Ou você poderia colocar assim, x sobre 2, olha só, x sobre, a palavra x sobre 2, somado 2, igual a 3 vezes x. Também está correto, tá bom? Está correto, mas a gente já está aprendendo já nessa estrutura, né? X sobre 2, a gente não chama x sobre 2, chama a metade, né? Tá bom? Um meio, né? Ou a metade, tá certo? Tá bom? Ok? Deixa eu colocar aqui mais um para ver se tá certo. Vou colocar mais um aqui, ó. Ó, olha essa expressão aqui, ó. 2x mais 1. Como é que você vai fazer? Você vai dizer que é o dobro de um número, o dobro de um número, acrescido uma unidade. Acrescido de uma unidade. Ou somado, acrescido a uma unidade. Certo? Ok? Vou colocar outro exemplo aqui. Vou colocar isso aqui, ó. 6x menos 8. Como é que vocês responderiam isso aqui? Pensei um pouquinho enquanto eu tomo um pouco de água aqui. Como é que ficaria essa sentença aí na linguagem corrente? Bom? Você já tem ideia aí como é que faz?
Sei nem pra onde vai. Olha primeiro para a variável. Lá na de cima, eu não coloquei assim, ó, 2x mais 1. Eu não chamei de o dobro de um número. Então, se é 6x, vai ser o sextuplo de um número. Certo? Aí o que mais? Faz de acordo com lá de cima. Só que aqui tá menos agora, né? Então, ó, vai ficar assim, ó. Esse exemplo aqui você vai colocar, ó. O sextuplo de um número. O sextuplo de um número, tá aqui. Certo? Aí aqui, o sextuplo de um número subtraído 8. Sextuplo de um número subtraído de 8. Pronto, só isso, ó. Nada demais não. Certo? Vou colocar outro exemplo. Vou apagar esse aqui, ó. Vou colocar outro exemplo. Olha aqui, esse aqui, ó. X mais 8 igual a 2x menos 3. Olá, pessoal. O desta terça-feira, dia do mundo bom. Hernani vai deixar. E aí, pessoal, que entrou com um aplicativo aqui na hora. Ó. X mais 8 igual a 2x menos 3. Como é que a gente ia fazer isso? Vai fazer assim, ó. A gente vai pegar assim. Um número, ó. Um número somado. Se você quiser colocar um número acrescido 8, vou botar somado. Eu já repeti essa palavra várias vezes. Um número somado a 8 igual, né? Então, é igual ao dobro, ao seu dobro, porque aqui é o mesmo x, né? Ó, ao seu dobro subtraído de 3. De 3 unidades. Se você quiser colocar unidades, tá bom? Também tá certo. Pronto, ó. Então é só você seguir o que está escrito aqui, matematicamente. Não tem erro, né? Escrever a palavra 8, dobro, né? 3. Aí quando for somando, você pode colocar a palavra. Gostou dessa palavra crescida aqui? Eu não sei nem o que significa. Somado, tá certo? Tá bom? Aí aqui, se você não quiser, professor, essa palavra subtraída, que eu não sei nem o que significa. Então coloca aí, diminuído, também dá certo, tá bom? Agora, repito, né, numa questão de alternativas, conforme a gente está fazendo, eu não vou colocar expressões tão avulsa desse jeito, não. É tão chula, né? As palavras aí. Mas, se você não tiver ainda compreendendo aqui a linguagem, você pode utilizar a sua linguagem o mais próximo possível para a sua interpretação, tá certo? Aqui eu coloquei a metade de um número, nessa aqui, x sobre 2. Mas você poderia ter escrito isso, x, né, um número dividido por 2, certo? Agora, lembrando que essa sua maneira de escrever, né, ela não é totalmente correta, tá certo? Tá bom? Você está fazendo uma coisa certa, mas de forma errada, tá
certo? A gente tem que fazer a coisa certa de forma certa. Então, essa linguagem que eu estou colocando aqui é a linguagem que o livro de vocês adota, tá certo? O livro não vai dizer assim, ó, o livro não vai dizer assim, ó, 6 vezes x diminuído 8. Não, o livro está dizendo o sexto de um número subtraído de 8. Aqui está no livro, tá certo? Correto? Então, escrevam mais essa remessa aí de exemplo. Aí eu vou passar já para frente, já vou falar de sentença matemática. Certo? Ver quanto tempo eu tenho. Então, aí é questão de prática e exercício. Aí no livro de vocês, ele vem trazendo aí, no passo a passo, ele trouxe 2 exemplos, certo? Se eu fosse vocês, eu já marcaria esse primeiro exemplo, esse único exemplo do passo a passo, já colocaria aí uma observaçãozinha nele, tá certo? Bom? Ok? Já deu certo aí? Tiraram o print da tabelinha? Depois a gente vai exercitar mais, tá certo? A gente vai fazer até mesmo esses mesmos exemplos aqui, certo? Essa tabelinha aqui, pessoal, ó, bom, essa tabelinha aqui ela vai ser de extrema importância para vocês, tá bom? São exemplos que a gente mais são cobrados, tá bom? São esses aí, ok? Pronto, o pessoal está perguntando aqui se a palavra acrescido é soma, né? Isso, aí a Raíssa aqui ajudando aqui na... Pronto, a Raíssa já colocou. Acrescido é igual a somado, muito bem. Acrescentado, muito bem, certo? Bom seria que se vocês só falassem isso no chat, né? E não falar coisas que não tem nada a ver com a aula, certo? E eu estou anotando aqui os números, os nomes dos alunos aqui, certo? E eu vou pedir, já uma coisa que já esclarecida aqui, que eu vou pedir para o coordenador, para o seu Isaías, conversar com vocês, para esses alunos que estão na aula, no momento da aula, falando aqui coisas que não tem sentido, né? Não tem nada a ver com a aula. Uma pergunta referente à aula, eu paro até a aula para lhe responder, certo? Mas coisas que não faz sentido eu parar e nem se perguntar nesse momento, eu vou pedir para o professor Roberto e o professor Isaías conversar com esses alunos. Eu estou com os nomes dos alunos tudinho aqui. Essas palavrinhas que vocês falam aqui no chat, fica tudo aqui, pessoal, tá certo? Fica tudo aí, registrado, tá bom? Então não tem como vocês dizer, não foi eu, não foi. Foi, porque tá aqui, o nome de vocês em cima e a conversa embaixo. Então é bom vocês já ficarem de sobreaviso, certo? Então eu vou continuar aqui. Eu acho que já deu tempo suficiente para tirar a print dessa tabela aqui, tá certo? Aí eu vou falar aqui, eu tenho que chegar até aqui. Se eu conseguir falar sobre isso aqui, eu já dou já como suficiente a aula, tá bom? Ó, vamos lá. Eu tenho o seguinte, estou olhando aqui o horário, eu tenho 10 minutos, mas dá tempo. Eu tenho que considerar o que são sentenças matemáticas. Sentenças matemáticas, certo? Tem que considerar isso aqui. Então, o que seria uma sentença matemática, certo? Sentenças matemáticas, essa definição aqui é uma definição mais da parte de raciocínio lógico, mas vai nos ajudar também. Ó. Eu vou colocar essa definição aqui. Ó. São expressões que podemos identificar
como verdadeira. Peraí, errei. Verdadeira. No caso, as expressões verdadeira ou falsa. Certo? Então, essas expressões, estou a completar aqui uma partezinha do livro de vocês também. Essas expressões, elas envolvem, elas envolvem uma relação de igualdade ou de desigualdade. Certo? Pronto, vou deixar até aqui. Então, ó, definição de sentenças matemáticas. São expressões, pessoal, que a gente pode atribuir o valor lógico verdadeiro ou falso. Tá certo? Por exemplo, se eu dissesse assim, ó, se eu dissesse assim para vocês, se eu dissesse assim para vocês, existe vida fora da Terra, vida extraterrestre, essa sentença aqui, o que eu acabei de falar, ela não é sentença, certo? A gente pode nem classificar como sentença, por quê? Porque não dá para saber, não tem não tem como a gente atribuir para essa sentença, para essa afirmação, se é uma afirmação correta, verdadeira ou falsa, tá certo? Então, se você pega uma sentença que não dá para você atribuir esse caráter de verdadeiro ou falso, certo? Ou que não tenha uma relação de igualdade e desigualdade, você já não classifica nem como sentença, tá certo? Tá bom? Aí dentro dessa sentença, pessoal, a gente vai ter duas subclassificações, ó. Vou colocar a primeira aqui, ó. A primeira, a gente vai ter sentença aberta, vou colocar assim, sentença matemática aberta, certo? Ou que seria essa sentença matemática aberta, certo? São sentenças cuja resolução ela é questionável. Ela é questionável. O que eu estou falando aqui? É isso que eu acabei de falar para vocês, certo? Existe vida fora da Terra? Existe vida... eu poderia até melhorar isso, né? Porque vida... mas não é vida inteligente, né? Há micro-organismos, algumas bactérias, alguns fungos. Né? Se a gente for dentro do ponto de vista biológico, existe sim vida fora da Terra. Agora, existe vida inteligente fora da Terra, certo? Aí é outra coisa, né? Então, aqui não existe solução, é algo que é questionável, né? Tá bom? Então, isso é uma sentença aberta, correto? Então, a sentença aberta são sentenças cuja a resolução é questionável, certo? Ou seja, sempre há um valor oculto, certo? Oculto. Professor, Oi. professor,
Não pode explicar de novo sentenças matemáticas? Pronto, aqui eu estou apresentando para vocês o seguinte, ó. A sentença matemática, ela vai vir de forma, vai ser uma expressão com variáveis, né, com letras, que a gente acabou de fazer, e números, e algumas operações, certo? Elas vão trazer também símbolos para a gente agora. O símbolo de igualdade, que é o igual, e de desigualdade, que é o diferente, tá certo? Ou maior, ou menor, tá certo? Então, a sentença matemática, ela é a estrutura. Por exemplo, quando eu coloquei lá, ó, x sobre 2 mais, deixa eu pegar aqui o exemplo que eu fiz para vocês, x sobre 2 mais 8 igual a 2x menos 3. Isso aqui é uma sentença matemática, certo? Tá bom? Ele vai vir aqui uma igualdade, ele tem uma relação, ele relaciona esse segundo membro com esse primeiro membro, tá certo? Aqui eu tenho variáveis, números e meu sistema aqui, meu sinalzinho de operador de mais e o meu sinalzinho de operação de menos, tá certo? Então, isso é uma sentença. Agora, dentro da sentença matemática, certo? Eu posso ter duas classificações. Ela pode ser uma sentença aberta ou a sentença fechada, tá bom? Por exemplo, isso aqui, ó, quando eu digo que 5 mais 3 é igual a 8, isso aqui é uma sentença também, certo? Por quê? Porque eu posso atribuir aqui se isso aqui é verdadeiro ou falso. Quando eu digo que 5 adicionado a 3 dá 8 unidades, isso aqui é verdade, tá certo? Então, se eu consigo atribuir, se eu consigo identificar como verdadeiro ou falso, também classifico como uma sentença matemática, tá bom? Ok? Aí, você saber o que é uma sentença aberta ou fechada, aí já é outros 500. A sentença matemática aberta são aquelas sentenças cuja resolução é questionável. Quando eu coloquei essa aqui, ó, 5 mais 3 é igual a 8. Tem algo aqui inquestionável para a gente? Dentro da nossa álgebra euclidiana, isso aqui está correto. Isso aqui a gente traz como verdadeiro, né? Então, não tem nada para se questionar aí, não. 5 mais 3 dá 8. Então, essa sentença aí, ela não é aberta. Porque a sentença aberta, como eu classifiquei aqui, ó, é uma sentença cuja resolução é questionável. Certo? Ou seja, sempre há um valor oculto. Aqui no valor não é oculto, não. Aqui o valor é bem, né, apresentado, explícito, né? Tá aí. Ele disse que 5 mais 8 dá igual, 5 mais 3 dá igual a 8. Correto? Então, essa daqui não seria uma sentença aberta. Mas aquela que eu fiz, x mais 2, como foi que eu fiz aquela? Deixa eu olhar de novo aqui. Tá, deixa eu inventar mais outra aqui. Igual, x sobre 2 mais 4 igual a x menos 1, por exemplo, isso daqui. Essa daqui é uma sentença aberta. Por que, professor, que é uma sentença aberta? Porque a solução aqui, o valor disso aqui, a gente não consegue encontrar de forma direta. Está oculto aqui. Para eu saber que se essa igualdade é verdadeira, eu tenho que saber quem é o valor do x. Eu não sei quem é o valor do x. Certo? Então, isso aqui é uma sentença aberta. Tá bom? Então, você pode pegar o conceito mais geral, só para encerrar aqui, que eu acho que o tempo já acabou, isso, exatamente acabou agora. Eu tenho uma ideia mais geral, que é a sentença matemática. Dentro da sentença matemática, eu tenho dois conceitos, a aberta e a fechada. Hoje a gente só apresentou aqui a aberta. Então, pela lógica matemática, e utilizando o contrassenso, se a aberta é questionável, a fechada ela é inquestionável. Se a aberta tem coisas ocultas para a gente encontrar, certo? A fechada não tem, é explícita, tá bom? Então aqui a gente continua aqui nas próximas aulas, certo? Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima aula.
Pessoal, vou já iniciar. Boa tarde a todos. Só esperando aqui reiniciar a gravação, viu? Gente, eu vou iniciar, tá bom? Não começou a regravação, mas vou iniciar agora. Estou bem. Muito bem. Buenas tardes. Tranquilos. Bebe água, rapaz, dá certo. Ó, gente. Vamos aqui. Vamos aqui mais uma aula de geometria. Tranquilos. Vamos. Vou sim, Paulo. Deixa eu só saber o que foi que eu passei aqui. O que foi que eu passei para vocês, gente? Deixa eu dar uma olhada aqui o que foi que eu passei. Diga aí para mim, só para. Pega aqui o livro. Foi página 236. Confere, gente. 236. Página 236. Yes. Ok. Então, let's go. Vamos lá. Vamos iniciar. Página 236. Meu povo, diz assim, ó. Antes da gente corrigir, essa atividadezinha, né? Ó, questão número 1, não é isso? Vambora, rapazes. Ó, essa questão número 1. Foi a 1 e 2? Foi 1 e 2, foi? 1, 1 e 2. Pronto. Tranquilos. Meu povo, então vamos fazer o seguinte. Antes de eu começar a corrigir, deixa eu explicar algumas coisinhas que teve na última aula para a gente recordar e memorizar, fixar. Tá bom? Ok. Pessoal, qual a condição de existência de um triângulo? Qual a condição de existência? Vocês lembram? Qual a condição de existência? Vocês lembram o que é isso? Não? No? Não, infelizmente. Oh, meu Deus. Mas vamos lá, gente. Vai dar certo. Vai dar certo. Pronto. Ó, meu povo, pergunta. Professor, eu sei o que é, professor. Um triângulo, né? Só precisa ter 3 lados? Mais ou menos, né? Ele então tem 3 lados, mas eu não estou perguntando isso. Eu estou perguntando qual a condição de existência. Não sei. Ok? Gente, vamos lá. Ó. Eu quero que vocês olhem aí, ó.
Página 236, condição de existência. Ó, eu quero que vocês anotem a seguinte frase que eu vou dizer. Ok? Preparado? Anotem aí. Menor do que a soma dos outros dois. Exatamente, Paulo. Ó, anotem aí o que eu vou dizer agora. O maior lado de um triângulo, anotem aí, ó. Condição de existência de um triângulo. O maior lado de um triângulo o maior lado de um triângulo deve ser menor do que pronto aí, ó. O maior lado de um triângulo deve ser menor do que a soma dos outros dois. Verdade. O maior lado. Deixa eu agora copiar aqui. Pronto, ó. Ficou melhor assim? Muito bem. O maior lado de um triângulo deve ser menor do que. Então vamos lá. Então, olha essa medida aqui, gente. 4, 4 e 8. Sim, sim. Gente, olha essas medidas aqui, gente. 4, 4 e 8. É possível formar um triângulo com essas medidas aí, gente? Gente, no, never. Por quê? Gente, é, é fácil de entender que, que a resposta é não. Porque eu disse, ó, 8 é o maior lado. Ele tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Tem que ser menor. Nesse caso, ele é igual. Então é falso. Ele tem que ser o quê? Ele tem que ser o quê? Menor. Agora, se fosse assim, ó. 4, muito bem, ó. 4, 4 e 7. Era possível? Sim. Ok, gente? Pronto. Então agora vocês entenderam a condição de existência de um triângulo, ok? A condição de existência. Muito bem. Questão de prova, viu, gente? Questão de prova isso aí, viu? Tá bom? Então, anotem aí, viu? Condição de existência de um triângulo. Beleza. Vamos agora corrigir a questão número 1, ok? Deixa eu pegar aqui o bloco de nota aqui. Página 236.
Pronto. Acredito eu que vocês já estejam vendo já o, a minha lousa digital aí. Ó, ó, aqui é 50. Aqui, 75. 75. Ok. 75.